E aí, boa noite. Entrando aqui pra gente começar a nossa live de hoje. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Gente, essa live de hoje vai ser super legal. Sabe por quê? Eu vou abordar um assunto que é super interessante aqui pra vocês, principalmente para quem já teve visto negado, né? Tentando novamente um visto americano após uma recusa de visto. E aí? Né? Vamos conversar sobre isso? Quem já teve visto negado aí vai gostar dessa live. A gente vai falar aqui algumas coisas interessantes, né? Eu vou falar sobre o que pode ser feito, o que a gente, né? Como que a gente faz para entender a razão dessa recusa, né? Vou tentar contextualizar algumas coisas aqui e contar um pouquinho de história para vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Ana Beatriz, eu sou a Bia da Mundial Vistos. Eu tô à frente dessa empresa desde que ela foi fundada, eu que fundei. São aproximadamente 20 anos. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, mas a empresa está aí nesse período. Hoje a gente tem 10 unidades no Brasil, né? Então a gente atende a nível Brasil, nas principais capitais. Por enquanto a gente tem 10. A gente ainda quer chegar numas 30, quem sabe. Né? A gente quer ajudar esse povão aí todo, vocês todos, a realizarem viagens internacionais. A gente precisa de ter uma experiência internacional, é muito enriquecedor, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa como eu vou falar a respeito de negativa de visto, vocês sabiam, vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que no Brasil, né, embaixadas e consulados, eles podem negar em torno de 10 a 15% de vistos anualmente, de todos os pedidos, né? Fica em torno de 10 a 15% a faixa. É lógico que os números exatos aqui eu não tenho, mas tem como, né, adquiri-los em algum momento, fazer uma pesquisa, né, junto na Embaixada Americana, os consulados aqui no Brasil. E é um número flutuante, lógico, né, mas fica em torno de 10 a 15% de negativas durante o ano. Então, é o percentual. É um tanto, né, gente? É muito. O Chile, ele parou de exigir o visto selo colado no passaporte, por causa da queda de negativas. Porque quando o país tem menos de 5% de vistos negados, ele pode entrar no programa de isenção de visto, do visto selo, para entrar nos Estados Unidos. Aí você passa a precisar somente de uma autorização eletrônica, né? O que é super legal, né? Mas o Brasil ainda está longe disso. Aqui, ó, para quem está começando a perguntar, eu vou responder, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? E vou responder o questionamento de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Então a gente vai falar, né? Primeiramente, obrigado aí para quem já tá aí. Manda aí, gente, esse aviãozinho que tem embaixo. Chama o pessoal, quem já teve visto negado, quer conversar um pouco a respeito disso, que quer fazer uma nova tentativa. Manda aí minha live para eles, para que eles possam escutar aqui, né? E que a gente possa aí tentar ajudar vocês um pouco mais. Né, abrir a cabeça para pensar o que pode ser feito de diferente numa próxima tentativa, né, para conseguir mudar aí essa questão, esse resultado da negativa, mudar para uma aprovação, né? Então vamos lá. Bom, primeiro momento eu quero desmistificar aqui o processo de reaplicação de visto. Né? Vou falar sobre o entendimento dos motivos de recusa, como que a gente faz para tentar entender melhor o motivo da recusa de qualquer um dos nossos clientes e como se preparar melhor para as próximas, né? Para a próxima, não para as próximas, não, para a próxima entrevista, porque na próxima o resultado vai mudar, né? Então, bom, gente, a fonte que eu tiro aqui primeiro é da prática do dia a dia, né? Porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos.
e também, lógico, do Departamento de Estado, tá? Dos Estados Unidos. Então, assim, o maior motivo, né, vamos falar assim, o maior motivo é a falta de vínculos com o país de origem, né? É isso que é alegado pelo Departamento de Estado norte-americano, que o maior motivo de negativa é a falta de vínculo com o país de origem. Então, o que é isso? Vínculo com seu país de origem é porque quando você... A gente está falando aqui, tá, gente? Vamos só esclarecer da maior demanda de visto americano, que é o visto de visitante, né? Que é um visitante a turismo, ou a negócios, que seria para uma feira, para um congresso, uma visita a alguém ou um parente, enfim. É para esse tipo de visto, tá? A gente está falando a respeito dele. Então, o que acontece? O maior motivo de negativa para uma petição, né, do visto americano B1, B2 é devido à falta de vínculos com o país de origem. Bom, como você demonstra isso? Você precisa demonstrar que você tem motivos para ir para os Estados Unidos, visitar um amigo, ir para a Disney, turismo, conhecer alguma coisa, mas você precisa demonstrar que você tem motivos mais fortes ainda, né, para voltar após essa visita que você se propõe a fazer. Então, para você demonstrar esses vínculos, como que seria? Né? Você tem que demonstrar que você tem um emprego estável, que você tem propriedades, né? Também conta laços familiares. O que é isso? Vínculos afetivos, né? A estabilidade, eu falei propriedades, mas assim, isso tem a ver com estabilidade financeira, né? Uma pessoa que é estável financeiramente no Brasil, que tem uma vida, né, confortável, dificilmente ela vai querer ficar nos Estados Unidos para correr risco, né? Trabalhar em subemprego ou talvez, né, ficar irregularmente mesmo, porque quando você está irregular, você não tem aí os direitos civis, né? De uma pessoa que ela tem a residência permanente legal. Então, é totalmente diferente, tá? Bom, um outro motivo forte, tá, que também é motivo de negativa, é documentação insuficiente e inadequada. O que acontece? Na maioria das entrevistas hoje, né, de um agente consular com um candidato ao visto americano, ela é definida, na maioria das vezes, somente com a entrevista, né? Perguntas. Então, te faz uma pergunta, 2, 3, 4, enfim. E ali o agente consular, ele decide e dá a sentença dele com base no que ele escutou, no seu comportamento, né, no que você demonstrou ali na entrevista. Mas ele pode solicitar um documento, caso queira, né? Então, ele pode te fazer uma pergunta e depois te pedir um documento. Você trouxe aí a sua última declaração de imposto de renda? E se a pessoa não levar, eles podem negar por documentação insuficiente. Ou seja, ele quis ver um documento e você não tinha o documento para apresentar, né? Isso serve para muita gente aí que é empresário, sabe? Quem é empresário, normalmente sócio de uma empresa, né? De uma empresa limitada, ou seja, ela qual for. Muita gente acha que não é importante levar, né? O contrato social, alteração contratual, enfim, é muito importante, né? A comprovação de MEI, se a pessoa é empresária e tem uma MEI há muitos anos, né? Declara e tira a nota fiscal com essa empresa, em nome dessa empresa. Por quê? Isso é uma forma, né, de você comprovar algo que você faz parte, vamos dizer assim, né? E se você é um empresário, empresa limitada, grande, quantos funcionários você tem, tudo, né? Todos os pontos que um agente consular perguntar a respeito daquilo ali, vai remeter a uma decisão dele, a uma análise dele, né? Para entender o quão importante é a sua presença física no Brasil, para ter certeza se você tem que estar aqui mesmo, né? Se você vai voltar porque você precisa estar no Brasil e você demonstra isso através das suas respostas, de documento que você apresentou, né? Que ele pediu, enfim, é isso.
E outra coisa, gente, que também nega, né? Vamos falar assim, que é um motivo comum de negativo, sabe o que é? Histórico de viagem suspeito. Tem muita gente que fala que já viajou, mas que nunca viajou, que é mentira. Ou então, até realmente já viajou, mas não tem nada. Ou então é para países, né, que não são muito bem vistos por eles. Enfim, esse histórico de viagem suspeito, ele também pode ser um motivo de negativo, tá? Tem gente que acha que só colocar que viajou para algum país ou para outro, isso vai ajudar. Não. A gente tem que entender que existe, né, eu vou falar assim, uma informação, uma troca de informações, né, entre polícias de imigração, né, sobre a pessoa, né, sobre entradas e saídas, né, ou seja, sobre esse controle migratório, sabe, dos países. Existe uma troca de informações, né? Então, se você fala mentira ali, é uma coisa suspeita, né, se torna uma informação suspeita, isso pode te prejudicar, tá bom? É isso, né? Vamos falar assim, esses são os maiores motivos, os motivos mais comuns. É claro que existem vários outros motivos, né? Mas eles são mais pontuais, então eu tô levantando uma coisa aqui mais geral. Enfim, o que a gente tem que entender é: todo visto recusado, ele é uma decisão daquela aplicação, daquele momento, né? Então isso significa que os outros, se você vier pedir um outro visto americano ou para outros países, eles também serão recusados? Não, não quer dizer isso, né? Quer dizer que naquele exato momento, naquele dia que você fez seu requerimento e que o agente consular, né, responsável lá naquele consulado americano que você visitou, ele não foi convencido, né, de que você voltaria, realmente deixaria os Estados Unidos após essa visita pelos motivos aqui que eu acabei de falar, alguns exemplos, né? Dei alguns exemplos aqui. A carta de recusa, ela normalmente é padrão, né, para quem já teve visto recusado. Então, vale a pena uma discussão sobre a carta? Vale. Vale a pena analisar os motivos especificamente? Vale. Por quê? Quando eu converso com um cliente que nos procura, que já teve um visto negado, e eu pergunto como foi sua entrevista, e a pessoa me conta exatamente como foi, né? Eu vejo como que foi feita a aplicação dela, leio tudo direitinho, eu consigo, muitas vezes, na maioria das vezes, entender por que foi negado. A gente consegue, por quê? De acordo com essa análise, a gente entende, o que não foi convincente aqui? O que pode ter causado isso, né? Então, dá para entender. E quando dá para entender, é maravilhoso, porque a gente entende e pensa, bom, é isso que a gente tem que resolver, é essa situação que a gente tem que esclarecer. E aí sim, né, a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer uma nova aplicação, né, com grandes chances de aprovação, entendeu? Então é muito importante fazer essa avaliação. Bom, e é o que eu falei com vocês, né? É uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas as informações sobre recusa de visto, elas são compartilhadas entre países como parte de acordos internacionais de segurança. Então, quando a gente tem uma inadmissão num país, sei lá na Europa, eu fui inadmitida, e depois eu vou pedir um visto, sei lá, para o Canadá, por exemplo, aqui pode existir já uma informação entre, né, esses países, porque isso, a cada vez mais, a cada dia mais, a gente sabe que é a tendência, né? Por que muitos países que não pediam visto, não exigiam visto, passaram a exigir agora a autorização eletrônica, que nada mais é do que um e-visa, né? É um visto eletrônico. Justamente por isso. Por quê?
A partir do momento que a gente faz aquele requerimento ali, por mais que ele seja eletrônico, há um cruzamento de dados, de informação ao meu respeito, né? Onde essas informações, elas são né, compartilhadas, né? Em um sistema internacional, né, de segurança, e pode ter alguma informação que me inelegibiliza de ter o visto aprovado, a autorização de entrada aprovada, né, de forma automática. Então, o que vai acontecer? Ou eu vou ter que passar por um processo diferenciado, né, para conseguir esse visto, ou até mesmo eu não vou conseguir viajar, né? Não vou ter o visto aprovado, tá? Bom, é o que eu falei, né? A recusa de um visto, ele é somente um contratempo, ele não é uma derrota, né? Ele não é para sempre, né? Muitos candidatos, eles são aprovados numa segunda tentativa, sim, porque muita gente vai para uma entrevista, muitas vezes a pessoa faz sozinha ou acha que é uma coisa simples, né? E vai para uma entrevista despreparada, sem saber como que funciona, como que vai ser lá, o que acontece. Então, às vezes, né, tem uma pergunta ali, que o agente consular faz a ela, que ela, sabe, ela leva um susto. E como ela está despreparada, ela já, né, dá aquela baqueada. Então, isso atrapalha realmente para a aprovação do visto, né? Então, a preparação, a pessoa saber como que é o procedimento, o que ela vai fazer primeiro, o que ela vai fazer depois, qual que é o objetivo de um agente consular quando ele está te fazendo uma entrevista, e a pessoa entender tudo isso, ela sai muito mais bem preparada para buscar um visto. Vocês concordam? Né? Então, pronto, é isso, gente. Então, entendam que quem teve um visto negado foi uma coisa momentânea. Você pode aplicar de novo? Tem chances de ser aprovado? Tem, claro que tem. Você pode aplicar de novo, você pode aplicar quantas vezes você quiser. Mas é óbvio que vale a pena uma análise, que é o que eu sempre falo nas lives quando alguém pergunta sobre visto negado. Porque a análise, ela vai mostrar pra gente o que de fato a gente tem que fazer para fazer diferente. Tá? Então, o que eu quero falar aqui pra vocês é o quê? Quais são os passos iniciais, né, após uma recusa de visto? Muita gente me pergunta isso. Quais são os passos iniciais? Eu tive negado e agora o que eu vou fazer? Porque eu tô com planejamento, já comprei a passagem. A primeira coisa é a gente avaliar o que pode ter causado essa negativa. Gente, tive cliente, vou contar pra vocês, vários. Eu já mudei a história de muita gente durante esses, né, mais de 20 anos de trabalho. Eu já tive cliente que fez entrevista numa quinta-feira e me liga na hora que sai com visto negado, assim, arrasado. E eu falo, como assim? Peraí, vamos conversar, acalma, e aí a gente conversa. Quando a pessoa tá mais calma, e aí ela começa a me explicar de fato como que foi, eu entendo que ela tem que aplicar de novo imediatamente, porque foi uma análise equivocada, totalmente equivocada, que pode acontecer, né? E eu tenho esse caso para contar para vocês, que é o seguinte: isso aconteceu numa quinta-feira, um casal, negativa, e aí na sexta-feira eu refiz o processo inteiro e agendei para terça-feira seguinte. Sabe o que é isso? 3 dias úteis depois. E aqui na terça-feira o visto foi aprovado. E foi tão aprovado que o agente consular pediu desculpas. Você acredita? Ele, nossa, me desculpa, mas por que você não falou sobre isso? Por que você não apresentou isso? E aí o cliente informa, não consigo, não tive a oportunidade. Na realidade, não tive oportunidade. Então, eu agora já vim conversando, porque eu precisava da oportunidade de mostrar tudo, de explicar tudo, de esclarecer tudo. E os vistos aprovados no final da entrevista. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: vale a pena muito fazer uma avaliação. Porque eu já tive aqui centenas de casos que após minha avaliação eu falei, não precisa esperar nada, nem um dia se você quiser, para reaplicar. Porque eu entendo que você é 100% elegível. Vou falar 100% não, porque não sou eu que dou visto,
né? Então eu não posso nem dizer isso, mas eu falo, você tem grandes chances de obter esse visto, porque você tem um perfil de uma pessoa para obter o visto aprovado. E aí, a entrevista que vai definir, né, a aprovação ou não, a pessoa só tem que ir preparada. Então, a gente entende o que pode ter acontecido, um escorregão, um equívoco, uma informação errada, uma resposta mal dada, ou uma interpretação errada do agente consular da sua própria resposta. Eu já tive uma cliente que ia fazer um doutorado nos Estados Unidos. Gente, o visto de estudante. E a pergunta foi, por que você vai fazer nessa cidade tal, que era o local onde a pessoa ia estudar? A pessoa respondeu assim, porque lá eu tenho um casal de amigos e foi muito bem indicada para que eu possa morar lá, ou que eu vá morar nela por causa da qualidade. Bom, eu vou morar nela, aí já não foi legal, porque remeteu ao quê? Residência. Então, entendeu que até a palavra que você vai usar tem que ter cuidado. Ela ia morar, de fato ela ia morar durante lá seus 2 meses, sei lá, durante o curso que ela ia fazer. Mas não é morar, é se hospedar durante a realização, né, da atividade que ela se propôs a fazer. Então tem que ter cuidado. Por quê? Porque é um visto de não imigrante. E um visto de não imigrante significa que você vai, mas que você tem que voltar. Então, as palavras usadas na entrevista é muito importante. A sua postura na entrevista é muito importante. A sua apresentação na entrevista é muito importante, né? Bom, o que eu quero deixar aqui para vocês, né, sobre este assunto, depois eu vou fazer um vídeo melhor, vou falar bastante a respeito desse assunto. A gente ainda tem muita coisa para falar a respeito desse assunto, mas é que vocês realmente, quem já teve um visto negado e tem muita vontade de tentar de novo e acredita que tem um perfil adequado para fazer uma tentativa e para ter visto aprovado, aqui não desista, tá? Porque esse resultado negativo, né, de uma entrevista, ele não é definitivo, de forma alguma. A gente só tem que entender o que causou essa inelegibilidade neste momento, tá bom? Bom, eu vou abrir agora para perguntas, porque no final dessa live eu tenho uma dica para vocês. Uma dica não, uma informação para vocês. Porque este mês não, né? Esses últimos 15 dias, do dia 15 de agosto até o dia 30 de agosto, a Mundial Vistos tem uma promoção para vocês. É uma promoção muito legal, porque ela envolve os países que mais ganharam medalha nas Olimpíadas. Então, tem descontos progressivos de acordo com o número de medalhas, né? Com a posição do país no ranking das Olimpíadas. Aí, eu vou falar mais para vocês daqui a pouco. Vou responder aqui alguns questionamentos e algumas dúvidas, ok? Vamos lá. Só falo uma coisa, não desistam. Todos falavam que eu não ia conseguir porque já morei lá há muitos anos e consegui da primeira vez. Façam tudo certo com orientação, tá vendo? É isso, Paty Silva. E aqui, você falou uma coisa certíssima aqui. A gente tem vários depoimentos de clientes da Mundial Vistos que diz exatamente isso. Fui orientado a dizer a verdade. Meu visto deu certo porque eu falei a verdade. Digam a verdade. É exatamente isso. Não desistam, digam a verdade, porque quanto mais verdadeiro, genuíno você for, mais chances de obter o visto você terá. Isso é fato, tá? Tem gente que fala, não, eu tenho que mentir por causa de alguma coisa. Gente, de jeito nenhum, né? É lógico que cada um tem um pensamento, o povo lê coisas na internet, né? Internet é terra de ninguém, mas não se mente numa entrevista, né? Como que você vai sustentar uma mentira numa entrevista, consegue um visto, depois há um oficial de imigração, uma polícia de imigração, você sustentar mais mentira, não tem como, tá? Bom, eu sou de São Paulo, consigo fechar com vocês assessoria? Silvia, consegue sim, certamente. A gente tem sede, gente, unidade nas principais capitais, inclusive em São Paulo, tá?
Só que em São Paulo a gente não faz atendimento presencial, porque a gente tem uma unidade ali na Paulista, na Consolação, totalmente operacional. A gente tem lá funcionários que recebem a documentação, uma série de coisas, mas eles não preparam o cliente porque não é o papel deles, né? Mas a gente tem vários consultores que fazem atendimentos remotos, que fazem do jeito que você escolher, né? Tem que combinar. A gente estava construindo uma loja, estava em reforma, uma loja no shopping aí em São Paulo, que a gente ia inaugurar em abril desse ano, mas deu para trás, deu um probleminha no shopping, a gente embargou, né? A obra parou, mas a gente ainda está olhando um lugar para a gente abrir uma unidade maravilhosa em São Paulo, porque a gente sempre teve unidade física em São Paulo com atendimento, né? Físico, presencial. Só que, devido a algumas alterações, a gente foi mudando e ainda não conseguiu resgatar um lugar legal e fazer uma loja do jeito que a gente quer, com o perfil que a gente quer, né? No mesmo padrão das outras, tá? Para atendimento. Mas nos contrate, olha aí na bio, entre em contato, tira suas dúvidas e a gente pode te atender. A Valéria tá falando aqui, ó. Meus filhos foram negados 3 vezes. Eles sabem que o pai está lá, mesmo eles não tendo mais contato. Meus filhos têm empresa em mais de 2 anos e faz faculdade. E faz faculdade, deve ser. Bom, Valéria, eu não posso responder aqui o motivo da negativa, né? Porque o pai está lá. Mas é o seguinte, por mais que você tenha, que seus filhos tenham um pai irregular nos Estados Unidos, se os seus filhos no Brasil têm motivos fortes para voltar, né? Família, filhos, empresa, igual você está falando, tem uma estabilidade financeira adequada, aqui eles têm chances de obter o visto. Até porque quem está sendo avaliado são seus filhos, não o pai que está lá, né? Os seus filhos têm motivos para voltar, de fato? Se eles têm chances de obter o visto. Né? A gente tem que entender o que aconteceu aí nessas tentativas, como que foi. É aquela tal história que eu falei na live antes. Fazer uma avaliação, né? A gente precisa entender o que pode ter acontecido para fazer diferente, né? E tentar esclarecer o que pode ter causado isso aí, tá bom? Esse é um assunto, né, gente, que dá pano pra manga, porque é muita coisa. Ali, a Alice, gente. Ei, Alice, boa noite. Alice, nós vamos aplicar o seu visto, né? De novo, vamos aplicar o seu visto, tá? E eu tenho certeza que você vai conseguir esse visto. Bom, Thalita Campos. Esse documento pode ser digital ou tem que ser impresso? Deve estar falando dos documentos para apresentar no dia da entrevista, que eu, né, até sugeri aqui alguns, falei de alguns. Esses documentos precisam ser todos impressos, tá, gente? Aqui, consulado americano não pode entrar, dentro do consulado americano, não pode entrar com nada eletroeletrônico. Então, como que você mostraria um documento se você não pode entrar com celular, com computador, nem nada? A única forma de mostrar o documento, né, para um agente consular é impresso. Todos devem ser levados de forma impressa, tá? Em papel. É isso aí. Bom, não mentir de forma alguma, a Patrícia falou, Paty. É isso aí. E a gente bate nessa tecla todos os dias e a gente tem resultados, assim, gente, inacreditáveis com relação a isso. Tem muito cliente que eu falo que é uma situação, eu principalmente, porque meus atendimentos são para casos mais complexos, casos, então assim, eu pego a maioria de pessoas que têm problema, que já teve problema nos Estados Unidos, que já foi inadmitido, já foi preso, já entrou pelo México, já foi deportado, já teve visto negado, às vezes mais de uma vez, às vezes não, muitas vezes mais de uma vez, e aqui muitos casos nós conseguimos mudar a história. Mas é justamente por isso. Porque eu preciso te ouvir, eu preciso entender, eu preciso, né, avaliar pra gente ver o que pode ser feito, né? Pra quê? Pra te orientar de que forma que você tem que esclarecer. Porque às vezes a entrevista é isso, é a falta de oportunidade, né? De esclarecer direito, de deixar claro pro oficial consular
o que de fato é sua vida, ou, né, o que pode ter causado negativo, porque a gente nunca sabe nem o motivo exato. Mas é lógico que depois que eu faço uma avaliação, eu entendo o que provavelmente possa ser. E aí a gente vai entender se vale a pena você aplicar de novo imediatamente, se não vale a pena, se é questão de vínculo e realmente é questão de vínculo, a pessoa tem que aguardar um período. Não tem regra, é obrigada a aguardar X tempo. Não existe isso. Só que é lógico que ela tem que aguardar um período para que a vida dela, né, tenha algum tipo de mudança. Porque afinal de contas, se ele foi negado por falta de vínculos hoje, eu não consigo adquirir vínculos em uma semana, você concorda? Então, se foi só por isso, mas é avaliação, tá, gente? Bom, boa noite. Onde eu consegui essa carta recusa? Essa carta recusa é Elvis, né? Elvis. No momento que você faz a entrevista, né? Que o oficial consular te faz ali as perguntas e que você responde, que ele lamenta e fala, seu visto dessa vez não deu certo, foi reprovado. Normalmente ele te dá ali. Tem uns oficiais consulares que dá até uma dica. Tipo assim, viaja mais, conhece o mundo, depois você volta, sabe? Tem uns que dão algumas dicas pra pessoa entender onde que ela pode melhorar, onde que ela deve, né, mudar alguma coisa pra de fato conseguir provar pra eles que a intenção é só ir visitar os Estados Unidos, entendeu? O que é o direito da corte familiar nos Estados Unidos? O quê? O que é o direito da corte familiar? Gente, isso tem a ver, esse direito da corte, com aquelas pessoas que entram pelo México, que você está falando, e levam uma família. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu não estou entendendo o que você está falando, mas direito da corte é o direito de passar por uma avaliação, né? Vamos falar assim, por obter uma sentença oficial, né? Passar por um processo. Deve ser isso que você está falando. É isso? Então, eu até tô olhando aqui só para ver se eu tô entendendo certo sua pergunta. Porque, olha só, direito da corte familiar nos Estados Unidos refere-se ao ramo do direito que lida com questões relacionadas à família, óbvio. Então, muitas coisas, podem ser muitas coisas, né? Então, existem alguns tribunais especializados, né, que cuidam disso e tem a ver com uma série de coisas, né? Pode ter a ver com custódia de filhos, pensão alimentícia, adoção, violência doméstica, tutela e curatela, enfim, né? Vai depender do que você quer falar aqui, ó. Giovanna Baroni, né? Por que você fez essa pergunta? A gente tem que entender o contexto, né? Que você tirou essa pergunta aí, pra gente ver que direito é esse que você está se referindo. Bom, eu tive o visto negado e me perguntaram, o que te perguntaram, Nadiele? Por onde você vai? Pra onde você vai? Nova York. Tem curso superior e qual? Você mora sozinha? Você vai viajar com quem? Vai fazer o que lá? Então, essas perguntas são para eles, de fato, sentirem, né? Se sua resposta, né? Qual que é a sua autoridade ali para dar resposta? Se você tem essa viagem programada, né? Então, eles querem saber um pouco mais sobre você. Se você é uma pessoa que estudou, qual que é a sua qualificação hoje, né? Enfim, pergunta se você mora sozinha para saber o tipo de vínculo, o nível de vínculo que você tem no Brasil. Você mora sozinha? Você mora com algum familiar, né? Você tem um companheiro, marido, filhos? Enfim, é uma pergunta que se faz, né? Você vai viajar com quem? Né? Uma pessoa que nunca viajou para os Estados Unidos e não fala inglês e nunca foi para lugar nenhum do mundo, quer ir para os Estados Unidos primeiro e viajando sozinho e sem vínculo suficiente no Brasil, é muito suspeito, né? É isso. E aí eles pensam, não, essa pessoa não vai entrar, porque ela tem grandes chances de não voltar, né? Pro país dela. Então, assim, é importante a gente saber direitinho, né?
por como foi sua entrevista, quais foram suas respostas, pra gente entender o que pode ter levado a essa negativa, tá bom? Curso superior, declaração de imposto de renda, foi negado. Aqui, ó, eu com comprovação de residência, deve ser, né? Salário na carteira, curso superior, declaração de imposto de renda, tudo ok, foi negado. E eles não devem ter pedido para ver nada. Eu não sei como que foi sua entrevista. Mas, vamos ver, vamos ouvir. Eu quero te escutar. Se você quiser, né, fazer uma avaliação pra gente ver aí, pelo que você tá me falando, é um perfil que tá dentro do padrão do brasileiro, que requer visto, que pede um visto e que consegue um visto, né? Você tem experiências internacionais? Foi sua primeira, né? Ou seria sua primeira viagem internacional, né? É isso, a gente precisa conversar para a gente entender. Porque a negativa do visto, ela não é baseada em uma única informação. Ela é baseada numa série de pontos negativos, né? No ponto de vista do oficial consular, né? A Joelma tá falando aqui, ó. E para quem não tem perfil adequado, o que tem que fazer para se adequar? Bom, quem não tem o perfil adequado, a gente tem que entender por que não tem. E se é por causa de ganhos mensais, disponibilidade de recursos para realizar a viagem, a pessoa primeiro tem que adquirir isso, né? Para que as chances dela aumentem. Mas é claro que a gente também já viu casos de, né, pessoas com um perfil bem mais fraco e tendo visto aprovado também. Mas o perfil, no geral, a gente acha que é mais fraco. Mas no fundo, o agente consular que fez lá a entrevista, ele sentiu naquela entrevista que, genuinamente, a pessoa ia por um motivo e iria voltar. Por isso que é levado em conta o ponto de vista de quem está te avaliando, que no caso é um oficial do consulado, né? Um agente consular, tá? Então é muito importante aí que você saiba que eles podem errar também, eles podem, né, se equivocarem. Então, se você não concorda, você acha que você tem total condições de ter o visto, de ir aos Estados Unidos, sua intenção de fato é ir e voltar, vamos conversar, né? Você não pode desistir simplesmente. A gente vai entender, avaliar e vai tentar fazer uma aplicação, né, que te dê um resultado diferente, né? Que te aprove esse visto, tá bom? Que você tenha uma oportunidade de explicar melhor, né? De fazer uma entrevista melhor. Bom, falei que tinha ido à Argentina, mas não tinha como provar, pois fui apenas com RG. Argentina pode falar, porque, gente, o controle migratório, ele é feito pela Polícia Federal. Então, se você de fato foi na Argentina, lá no sistema consta sua entrada e sua saída da Argentina. Que essas informações que de fato são, né, compartilhadas. Mesmo que você tenha entrado com a identidade e não tenha um carimbo no seu passaporte. Hoje em dia, por exemplo, Estados Unidos nem se carimba mais quando você entra, nem quando você sai. Quer dizer, quando você sai, nunca carimbou, né? Mas hoje em dia, não, já tem alguns anos, minha entrada, eu já fui aos Estados Unidos esse ano passado, mas várias vezes, mas se eu não me engano, a minha primeira entrada depois da pandemia já não estava carimbando mais. Então, acho que em 2021, se eu não me engano, eles já pararam de carimbar em alguns aeroportos. Não sei se em todos eles não carimbam mais, mas na maioria dos aeroportos não estão carimbando mais. O controle migratório fica só no computador agora. Ou então no sistema, no I-94, que é, né, onde tem as informações de entrada e saída dos Estados Unidos. Tá? Alessandra, eu moro nos Estados Unidos com visto vencido. Minha cunhada vai tentar tirar o visto. Será que eles sabem que moro aqui? Sabem, claro que sabem. Gente, existe um controle migratório muito grande. Uma pessoa que entra irregularmente, sem visto, sem nada, ela acha que ela entra e ninguém sabe. Se você deu entrada em qualquer lugar nos Estados Unidos e precisou se identificar,
já é uma prova, eles já sabem que você tá lá. Se você abrir uma conta em banco, alguma coisa assim, para poder receber, trabalhar legalmente, receber cheque, qualquer coisa. Se você fez um cadastro de trabalhar sei lá, de Uber, por exemplo, né? Nesses aplicativos em território norte-americano, eles sabem. Eles sabem tudo, porque tem como saber. Essas informações são informações, como que eu falo? Que são ali de quando, né, a pessoa tá em território estadunidense e tá fazendo alguma coisa naquele território e eles controlam e eles... existe um controle, né, sobre tudo que acontece naquele território, entendeu? E é um controle para segurança, por segurança de todos, inclusive, né? Alessandra, você é maravilhosa. Ô, Alessandra, obrigada. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, estou aqui à disposição. Ô, gente, vou responder mais umas duas aqui que eu tô vendo. E aí a gente daqui a pouco finaliza. Mas aqui, é isso. É super legal vocês todos participando, gente. A live tá assim, extraordinária. É isso que eu gosto. Porque eu posso trazer algo para vocês, agregar algo aí no conhecimento de vocês, né? Para que vocês pensem, posso fazer uma nova tentativa. E aí você decide se vai fazer ou se não vai fazer. Mas realmente vale a pena, não vale a pena desistir, tá? Bom, entrevista marcada para esses dias, tentativa depois de 2 anos de negativa. Já fui para Europa, Suíça, França e Caribe. Minha renda aumentou em 5 vezes. Chances são grandes? Claro! Que notícia linda! E aqui, espero que você tenha visto aprovado. Por quê? Olha que legal, como que sua vida mudou, como que as coisas, né? Tanta coisa ponto positivo que aconteceu na sua vida. Então, você acabou não tendo um visto americano naquele momento, né? Há 2 anos atrás, mas você aproveitou e conheceu a Europa, Suíça, França, viajou pelo Caribe, ou seja, acumulou aí, né, grandes experiências internacionais, que é muito legal, que é ponto muito positivo. Sua renda aumentou em 5 vezes. Gente, 5 vezes mais do que você ganhava quando você aplicou da primeira vez. O que eu tenho para dizer? Grandes chances, né? Espero que dê tudo certo e que você faça uma excelente entrevista, né? Com segurança, tranquilidade, com uma postura de quem quer visitar os Estados Unidos, né? Tá bom? Qual o valor hoje em dia? O valor hoje em dia de quê? Deve ser do visto americano? O visto americano, ele tem uma taxa de $185, né? Que é o custo dele, mais R$64, que é a taxa de entrega do passaporte, de devolução após sua entrevista, né? Com o visto colado. Então, esse é o custo. Mas a Mundial Vistos, ela tem uma taxa de serviço que vai variar, né, de acordo com a categoria do visto, mas a partir de R$450. Mas posso falar uma coisa? Ô, gente, aproveita, que olha só, a gente tá com uma promoção, eu vou falar promoção, né, esse mês, a partir do dia 15 agora, esse mês foi o mês de Olimpíada, né, e a gente tá com uma promoção que é o seguinte: é um desconto progressivo para quem tira visto americano. Ai, gente, deixa eu olhar aqui que eu tô meio... visto americano. Porque Estados Unidos ficou em qual lugar, gente? Ai, eu tô meio perdida. Deixa eu ver aqui se eu... Oi? Ai, aí, ó, Estados Unidos ficou em primeiro lugar. Então, o maior desconto, percentual de desconto é para os Estados Unidos. Quem ficou em segundo? Austrália. Então, aqui, ó. Então, depois vem China. Aí também tem desconto para aplicação de visto para a China. E em terceiro lugar foi? Terceiro lugar, né, é o Japão, mas não precisa de visto. Japão não precisa de visto, que ficou em terceiro lugar. Então, aí a gente está dando desconto para a Austrália, que é um país que também precisa de visto. Hoje a gente tá pegando uma colinha aqui. Entenderam? Então, assim, quem quer tirar um visto hoje? Austrália, China ou Estados Unidos, até dia 30 de agosto, promotion. Corre aí na nossa bio e entre em contato com o nosso departamento comercial. Aproveitem, gente. Levei todos os documentos, até xerox da minha amiga que tem visto. Tudo certinho. Fui no consulado de São Paulo. E teve visto negado.
A gente tem que avaliar o motivo, né? Então, assim, não é só levar as coisas certinhas que vai promover a aprovação do visto, né? É lógico que a gente tem que levar sempre tudo certinho, porque isso vai nos ajudar e vai nos dar segurança, inclusive no momento da entrevista, né? Aqui, ó, entre 2002 e 2007 estive legalmente nos Estados Unidos. Então, nesse período que você teve legal, né, que foram 5 anos e você retornou em 2007, já se passaram quantos anos? A gente está em 2024. 10 mais 7, 17 anos. Uai, 17 anos atrás. Vale a pena tentar de novo se você tem vontade de voltar? Lógico que vale, né? Vamos conversar a respeito disso, saber qual que é a sua situação no Brasil hoje, como que tá a sua vida, né? Porque tem muitos anos e você já cumpriu a penalidade, né, com relação ao período que você estaria inelegível, né, para um visto americano, porque ultrapassou o período, né, dado por um oficial de fronteira, um agente de fronteira. Então, hoje você pode ser elegível para o visto, se você quiser tentar. O Léo tá falando aqui, ó, tenho visto, minha filha também, minha esposa vai tentar. Coloquei que vou custear a viagem, a renda dela é em média 3 mil. Ótimo, Léo, se você tem visto, sua esposa tem visto, sua filha tem visto, só falta da sua esposa, maravilhoso. Ela leva uma cópia do seu visto, da sua filha, a viagem é em família, né? E o marido é o provedor, né, Léo? Você que tá pagando tudo. Além dela comprovar que ela tem atividade, que ela tem salário, que ela tem vínculos, que ela tem família, que ela tem tudo, ela vai levar, né, sua última declaração de imposto de renda, porque você é o marido e você que vai ser o responsável, né, pelo custeio da viagem. É isso aí, grandes chances de obter o visto, sem dúvida, tá bom? Ô, gente, então, eu vou parar por aqui hoje, né, porque já tem praticamente 1 hora de live, mas amei, foi um prazer falar com vocês, conversar com vocês. A próxima live semana que vem, né, na própria quarta-feira, às 19h05 também, eu espero vocês. E eu vou elaborar aqui um outro assunto, ou então aqui vocês podem participar disso. Vocês podem colocar aí, né, a live vai ficar salva no feed, colocar aí sugestão de assunto, uma coisa específica, se vocês querem falar, querem que eu fale, né, querem perguntar. E aí vai ser um prazer aqui trazer mais informação para vocês, ok? Um beijo no coração de todo mundo, boa noite e até a próxima.